Então, boa tarde. Vamos começar, para não atrasar muito. Não é preciso fazer grandes apresentações, todos que estão aqui conhecem bem o maestro Edgar Saramago e estamos aqui praticamente em família. De qualquer forma, eu vou ler aqui um pequeno currículo dele. Vamos correr aqui do livro Manual de Música, 7 Teorias de Edgar Saramago. Tem aqui um pequeno currículo. Está à venda. Está à venda já agora. Edgar Saramago nasceu em 1943 e Precisava dizer isso. 1952, desde 1952 que estuda música. Começou a estudar antes de mim, que só nasci em 1957. Estudou violino, piano, teoria geral de música, jazz, direção coral e direção de orquestra em Angola, Estados Unidos e Holanda. Foi professor de música das classes de formação musical e coro e maestro de coros e orquestras na Holanda e em Portugal. É membro honorário da Associação de Música de Câmara da Holanda, secção de Amsterdão. Desde 1985, ministra em Portugal outros cursos de direção coral e técnica vocal. É qualificado formador especialista da área de formação musical. Atualmente reformado, dirige um coro e estuda a difícil arte de escrever livros didáticos de música. Quanto mais ensina, mais aprende. E depois a última que eu gosto mais. Está a preparar a candidatura post-mortem a maestro de coros celestiais. Obrigado. Eu tenho o grato prazer de entrar na esfera de amizade do mestre Saramago há cerca de um ano e pouco, quando me fui apresentar para o coro Extravagança, dos quais uma saudação especial a todos os colegas do coro que estão aqui, que fizeram por questão de estar aqui hoje. E tem sido um grande prazer participar neste coro, com a direção do mestre Saramago e com os colegas, especialmente os baixos. Houve um que desertou, mas os outros todos ainda se mantêm. Eu não aponto, não digo quem foi. E portanto tem sido um prazer este convívio, e é disso que acho que o mestre vai falar aqui hoje. É do convívio e da função social, cultural dos coros de amadores na sociedade. Isto era para ser uma conferência, mas a primeira coisa que ele me disse foi: eu não faço conferências porque os músicos não sabem falar de música. Os músicos sabem de música e fazem música. Quem sabe falar de música são os musicólogos. Mas por isso mesmo eu convidei um musicólogo que está aqui, que é o Hugo Ferreira, que é portanto, professor de música, tem formação musical, é também violinista, e eu, como aprendiz de violino, ando a aprender com ele, e ele é a minha rede quando faço audições. Ele toca sempre a linha, que é para eu, quando me enganar, ele não se engana, portanto, corre sempre bem. É um jovem, portanto eu não vou falar muito mais sobre ele, vai agora intervir aqui, e por isso é que isto tem a forma mais de colóquio do que de conferência. E não me estendo mais, porque não estão aqui para me ouvir a mim, estão para ouvir o mestre Saramago. E não só, o Hugo também. E o Hugo, portanto, passa a palavra de imediato. Obrigado. Ora então, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, por estarem aqui todos a tentar ouvir qualquer coisa sobre música, que, como disse o Francisco, e muito bem, eu não sei fazer, eu não sei falar sobre música. Na minha profissão, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ou fala sobre música, de maneira que eu prefiro fazer do que falar. Eu pedi aos meus cantores o favor de estarem aqui presentes para fazer algumas exemplificações sobre as coisas que vou dizer. E tenho aqui também algumas pessoas do meu coro a quem desde já muito agradeço e estou muito satisfeito por ver-vos aqui, muito obrigado. E queria pedir ao Odete, que está ali ao fundo, que se juntasse aqui à frente da secção dos contraltos, faz favor, que é para eu poder dar as entradas, porque uma das coisas que os maestros fazem é dar as entradas às pessoas. Agora cantas tu. É isso que a gente está aqui a fazer
quando estamos a dirigir coros. Obrigado, Odete. Eu tinha pensado em dizer algumas coisas de história, da história da música coral. Mas, aí, olha, está aí, senta-te ao pé da colega. Por exemplo, obrigado, Odete, obrigado. Fazer uma pequena resenha histórica sobre a música coral, porque normalmente, quando a gente fala sobre um coro, as pessoas têm diferentes ideias do que é um coro. Há imediatamente quem tenha a ideia que é um grupo de religiosos a cantar na igreja. Gente religiosa a cantar na igreja. É um coro também. Mas pode não ser só isso. O coro pode ser muito mais do que isso. Mas tudo começou por aí. Para o ano faz 1000 anos, e eu espero que seja comemorado condignamente, que um senhor padre inventou um sistema para escrever música, que não havia. Esse senhor chamava-se Guido e era proveniente de uma povoação italiana chamada Arezzo. Ficou conhecido na história da música por Guido d'Arezzo. Ora, esse senhor inventou o processo de escrever porque ele ensinava aquilo que se sabia. Passava de geração em geração por via oral. O padre ensinava os meninos aprendiam, decoravam, e depois, quando chegavam a padres, também ensinavam e tal. Perdia-se muito nesse processo, no processo de passagem do conhecimento por via oral. Esse senhor resolveu inventar um sistema de escrever música e, a partir daí, começou a história da música, se nós considerarmos que a história é sempre formada por documentos escritos. A história é compilação de documentos escritos. Só em 1025, portanto vai fazer 1000 anos para o ano, é que o Guido d'Arezzo publicou um livro chamado Micrologos, em que explicou o seu sistema de escrever e, portanto, também de ler. De ler e decifrar o que está escrito. Isto é, passou-se a ter a possibilidade de gravar documentalmente, de gravar graficamente as melodias. E não é normalmente quando a gente fala nas músicas, toda a gente já falou nas músicas do Kim Barreiros, por exemplo, ou de outros chamados cantautores, como o Sérgio Godinho, outros assim, que normalmente são pessoas, ou o próprio Zeca Afonso. O Zeca Afonso era um excelente poeta, mas não era músico, ele não sabia escrever música. Ele inventava uma cantiga e alguém escrevia num papel, porque ele não sabia escrever música. De maneira que quando a gente fala nas músicas do Zeca Afonso, no fundo, quer dizer, faz-se uma confusão grande entre o que é a música e o que é o poema. O poema do Zeca Afonso e a música que ele inventou, mas alguém teve que escrever, porque, quer dizer, a música também era dele, mas alguém tinha que escrever, porque ele não sabia escrever música. Ora, este senhor, no seu trabalho de ensinar os meninos a cantar, a certa altura, mas também foi um gênio muito importante na história da música. Ele, no seu processo de ensinar as crianças, apercebeu-se que havia uma diferença grande entre a voz de um adulto e a voz de uma criança. Ele cantava Gloria in excelsis Deo para o menino aprender. E o menino aprendia Gloria in excelsis Deo. O menino aprendeu bem. Estava certo. Era aquela coisa. Mas havia uma diferença grande. Não era a mesma coisa.
E ele reparou que havia todo um sistema de notas entre a nota que ele cantava e a nota que o menino reproduzia, que todo o sistema tinha apenas sete notas entre aquela diferença entre aquela nota que o homem cantava e o menino cantava. E então estruturou todo um sistema a partir daquelas 7 notas e pensou, e não é que acertou, pensou como é que eu vou escrever isto graficamente. Os sons do menino são mais fininhos, são mais altos. Ele achou que eram mais altos e acertou, porque realmente os sons mais agudos são os de frequência mais alta, mas ele sabia lá o que é uma frequência. A altura, estamos no século XI. Ele disse, então, o menino canta notas mais altas e o adulto canta notas mais baixas. Então eu, para esquematizar isto graficamente, só preciso de dividir o espaço gráfico horizontalmente. Eu, com uma linha, imediatamente defino 3 alturas de som, por assim dizer. Aquela que é a própria linha, o que está por cima e o que está por baixo. Então tenho uma linha que eu posso dizer ao menino, é esta nota. E agora, daqui para cima é mais agudo, daqui para baixo é mais grave. Isto define-me automaticamente 3 notas. A nota que está sobre a linha, a nota que está por cima da linha, não é sobre, no sítio exatamente sobre a linha, é por cima da linha, e a nota que está por baixo. Então, se eu puser 2 linhas, fico com 1, 2, 3, 4, 5 notas definidas. Por baixo da primeira, em cima da primeira, logo a seguir, no intervalo entre a primeira e a segunda, depois de cima da segunda e logo a seguinte. E se eu escrever 3, fico com 7 notas, que é o sistema todo que eu tenho. A diferença entre aquilo que o homem canta e o menino são 7 vozes, são 7 notas no sistema. E, portanto, se eu escrever 3 linhas horizontais, paralelas, posso imediatamente definir aquelas 7 notas que eu preciso. Mais tarde, relativamente pouco tempo depois, apercebeu-se que ainda era melhor pôr mais uma linha, porque as melodias não ficavam sempre só por aquelas 7 notas, não é? Eram 7, toda a gente já sabe o nome delas, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não é? Foi ele que pôs o nome a essas notas, começando por UT. Eu já explico porquê. Mas as melodias não são sempre Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Não é só isso. Pode ultrapassar o Si para cima, volta a ser Dó, Ré, Mi, ou ultrapassar o Dó para baixo. Pode ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e assim por aí fora. E, portanto, ele precisava de mais linhas. E pôs mais uma linha, 4 linhas. E começou a escrever os pontos em cima das linhas. Mais tarde, quando se começou a trabalhar, a escrever outras melodias em conjunto com aquelas, isto é, quando se começou com a polifonia, chamou-se a arte de escrever música contraponto, porque o que ele escrevia era pontos. Um ponto, um ponto, um ponto. Cada ponto era uma nota. E depois escreveu-se um ponto contra outro ponto. Eram puntos contra punctum. Daí a palavra contraponto, que começou mais tarde. Por volta do século XII, XIII, houve um padre que se apercebeu de um fenómeno natural que acontece, e aqui eu vou tentar reproduzir aqui, vamos ver se a acústica o permite, porque nem sempre a acústica nos permite fazer aquilo que eu vou tentar aqui fazer. Mas, naquele tempo, nas grandes catedrais e nos conventos onde eles cantavam, as acústicas eram sempre, normalmente, muito generosas, e então o padre apercebeu-se que quando ele cantava Gloria in excelsis Deo, e o menino repetia Gloria in excelsis Deo, quando cantavam os dois em conjunto a mesma coisa, aparecia uma outra nota diferente
vinda não se sabe de onde. Chamou-se a voz de Deus. Ou, alguém disse, são os anjos que cantam connosco. Quando nós cantamos afinadinhos, os anjos cantam connosco. Não sei se há aqui pessoas que acreditem, mas eu acredito perfeitamente que quando o meu coro canta afinado, os anjos vêm cantar com ele. Vamos ver se a gente consegue, aqui, provocar esse fenómeno, que é um fenómeno acústico, é um fenómeno matemático, se quiserem, portanto científico, é um fenómeno cultural, é um fenómeno histórico, é um fenómeno musical também, finalmente. Ora, nós temos aqui vozes de homens e vozes de senhora. Acontece que quando os rapazes mudam a voz, antes de mudarem a voz deles é igual à voz das meninas. E as meninas depois também sofrem uma mutação, mas é uma pequena mutação, irrelevante praticamente. Quando os rapazes mudam a voz deles fica exatamente à diferença de altura de som, que foi a base de todo o sistema escrito. Portanto, aquilo que nós chamamos de intervalo de oitava, porque o Guido d'Arezzo já tinha reparado que eram 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e agora a seguir é um Dó. O Dó é a oitava do primeiro Dó, não é? E isso ficou na história da música, ainda que depois, ainda hoje, se chama oitava, mas a música já tem 12 notas, só tinha 7, agora já tem 12, já devia ser a 13ª, mas não é, continua a chamar-se oitava. Ficou assim e assim há de ficar durante muito mais tempo, acho eu, porque agora já há sistemas até de 31 notas dentro daquele intervalo, diz que são 31 tons dentro da oitava. A oitava, quer dizer, como é que é? Tem 31 dentro de 8. Bom, mas os meninos que tinham a voz igual à das senhoras baixavam uma oitava. Os homens, quando cantam juntamente com as senhoras, produzem exatamente o mesmo tipo de fenómeno acústico que o padre com o menino, quando o padre ensinava o menino a cantar, e o menino cantava àquela distância de oitava. E isso fazia aparecer, em qualquer lado, algures, uma outra nota. Ora, eu vou pedir, eu não sei se a acústica aqui nos ajuda a conseguir esse efeito. Cantarmos todos a mesma nota e ouvir uma nota que vem, não sabemos de onde. Mas quero-vos pedir um favor. É que tenham alguma vontade de ouvir. Porque o que ouve não são os ouvidos. O que ouve é o cérebro. O que vê não são os olhos. O que vê é o cérebro. Todos os nossos sentidos são transmitidos pelos órgãos dos sentidos ao cérebro, e é o cérebro que os interpreta. Portanto, se nós quisermos ouvir, isto é difícil, porque nós, quando ouvimos uma nota, nó, é uma nota. Não são várias. São. E quando os homens e as mulheres cantam, por exemplo, esta nota, todos ao mesmo tempo, há várias notas cantadas pelos homens, há várias notas cantadas pelas mulheres, e depois há um somatório dessas notas todas. E é essa nota, uma dessas notas, que é um somatório, é aquilo que nós chamamos harmónicos, que aparece muito conspícua na sala. Se a sala nos ajudar, mas também se nós estivermos a pensar, espera aí, eu quero ouvir qualquer coisa que ele falou, acho que é uma coisa qualquer esquisita, eu quero ouvir. Se tivermos essa atitude mental, é mais fácil ouvirmos. Querem fazer o favor de experimentar? Eu vou pedir aos meus cantores para cantarem, só os meus cantores para cantarem todos. E toda a gente vai tentar ouvir uma nota que venha de fora. Façam o favor.
Obrigado. Já se ouve. Muito mal, mas já se ouve. Alguém que não seja do coro ouviu uma outra nota, um som. Vamos tentar outra vez. Querem fazer o favor de cantar um pouco mais piano e eu vou, a certa altura, cantar a nota que se ouve, que vem lá de cima, de qualquer lado. Esta acústica não ajuda nada, graças a Deus. Pianinho. Bom. Ouvem? Parece que vem de lá de cima. Bom, ouviram? Muito obrigado pela vossa boa vontade. Porque realmente é muito difícil de ouvir isso aqui. Mas é um fenómeno que, como eu digo, foi muito conspícuo naquele tempo e nos sítios onde haja uma acústica mais generosa. Eu não sei se esta cobertura está contra nós, está a trabalhar contra nós. Esta sala é um bocado seca. Não é? Pois. Talvez, se os meus cantores quiserem fazer o favor de ir todos ali para trás, lá para o fundo, para trás daquelas, para a última zona das luzes. Fazer mais Talvez se ouça melhor. Vamos ver se a gente ouve melhor. Vamos ver se a gente ouve melhor a voz dos anjos. Ok, já estão todos aí mais ou menos debaixo dessas luzes. Ouço melhor. Conseguem ouvir? Obrigado, já podem vir outra vez para os professores. Obrigado. Não resulta muito, não resulta. Esta acústica não ajuda nada. Bom. E então, alguém ouviu aquela voz e disse: isto é a voz dos anjos. É a voz de Deus. E começou a escrever as melodias que havia, mais a melodia dos anjos, que ficava a uma distância sempre igual, era sempre equidistante da nota, digamos, principal, e corria paralelamente à voz principal. Chamou-se a essa maneira de compor. Reparem que só porque há a capacidade de escrever já pode haver composição, antes disso não havia, antes disso inventavam-se coisas, mas elas perdiam-se, muitas delas perdiam-se, mas agora já se pode compor, isto é, já se pode escrever uma melodia e a voz dos anjos, outra melodia que se sobrepõe àquela a uma determinada distância e que segue paralelamente. Chamou-se a essa forma de compor organum paralelum. E essa foi a maneira como começou a polifonia. Os compositores escreviam uma determinada melodia e punham-lhe por cima um organum paralelo, ou seja, uma melodia, a voz dos anjos, melodia paralela àquela. Por volta do século XIII, e por influência do que vinha da Inglaterra, começou a aparecer uma outra forma de escrever. Chamou-se ars nova a essa nova arte de escrever, essa nova maneira de escrever. Foi completamente revolucionária em relação àquilo que existia. Primeiro, o órgão paralelo eram duas vozes, ou três, porque às vezes dobrava-se a primeira voz, quer dizer, ainda voltando à mesma glória, in excelsis Deo, e havia os meninos que depois cantavam à oitava, glória in excelsis Deo, e aparecia uma outra nota, glória in excelsis. Portanto, havia já três vozes,
uma sobre outra, tudo paralelo. Por volta de 1200 e 1300 e tal, começou-se a escrever de uma maneira revolucionária. Tudo aquilo que vocês ouviram até agora não interessa, vamos fazer coisas diferentes. E começaram-se a fazer melodias em movimentos contrários. Quer dizer, havia uma que cantava lá, 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 a outra cantava li, lá, 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 lá. Era ao contrário. Se uma ia para cima, a outra ia para baixo. Se uma estava quieta, a outra andava. Se uma andava, a outra estava quieta. Uma fazia nó, a outra fazia lá, 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 qualquer coisa assim. Bom, chamou-se isso a Ars Nova. E era, simultaneamente e principalmente, por razões do texto. Era o texto que determinava qual era a melodia que se fazia. Como vocês sabem, provavelmente todos, a palavra que significa palavra em francês é mot, e essa composição chamou-se moteto. O moteto era 2 ou 3 ou 4 textos diferentes, todos cantados ao mesmo tempo. E então, não apenas as melodias eram diferentes, como os próprios ritmos eram diferentes e os textos eram diferentes, tudo ao mesmo tempo. Por grande influência da produção, se quisermos, musical dos os cantores de rua. Os trovadores. Obrigado, faltava uma palavra. Os troveiros e os trovadores, que cantavam na rua e às vezes se acompanhavam com uma ou outra guitarra. Por grande influência deles, começou-se a juntar várias melodias com o mesmo texto, criando aquilo que nós agora, que se passou a chamar polifonia e que nós agora conhecemos como a nossa polifonia antiga, a nossa polifonia a partir do século XV, para aí, XVI, já a partir do século XV começou a aparecer a polifonia. E as grandes escolas de polifonia, com licença, as grandes escolas de polifonia europeias foram a escola franco-flamenga, a escola inglesa, a escola italiana e a escola ibérica. Não propriamente a escola portuguesa, porque os compositores portugueses muitas vezes iam trabalhar para a Espanha e vice-versa. Os espanhóis vinham trabalhar para Portugal. E a língua em que tudo isto acontecia era o latim, porque tudo isto se situava na Igreja. Houve alguma influência dos trovadores e dos troveiros, dos cantores de rua, mas era tudo isto se passava na Igreja. Portanto, a maior parte dos textos eram textos religiosos, em latim. E foram os textos em latim que foram criando a polifonia, aquilo que nós chamamos polifonia. Começou então verdadeiramente a composição musical. Para cada texto podia alguém inventar uma melodia nova, escrevê-la, escrever depois em forma de ponto contra ponto mais 2 ou 3 melodias e tínhamos uma peça a 4 vozes ou 4 melodias, que chamavam-se 4 vozes, ainda hoje se chamam 4 vozes. Portanto, um coro que tenha 40 pessoas canta com 40 vozes, mas canta normalmente a 4 vozes. São as vozes, 2 vozes das mulheres e 2 vozes dos homens. Portanto, o coro cantava a 4 vozes e o compositor tinha que escrever, tinha um texto e tinha que escrever para esse texto. Ora, a questão que se põe quando é preciso escrever para um texto, a questão que se põe é
o texto é bom ou não presta. Se o texto não presta, não vale a pena escrever para ele. Mas se é bom, também não precisa que escrevam para ele. Não precisa de música. O texto é bom, para que escrever para ele? Portanto, a única proposta possível, se se pretende escrever para um texto, é exatamente pôr a música ao serviço daquele texto. E se o texto é bom, e os religiosos dizem que cantar é rezar 2 vezes, se o texto é bom, então a gente pode dizê-lo, é rezado, mas também pode cantá-lo, que é rezado 2 vezes. E os compositores começaram a escrever de maneira a dar ao texto uma maior força de expressão, por assim dizer. Em vez de ser só dito, era cantar. Chamou-se a esse processo de composição, eu não sei como é que se chama em português, mas chamou-se em inglês word painting, ou seja, pintar as palavras. Os compositores tentavam, e conseguiam, em grande parte, pintar as palavras. Então, eu agora gostaria de fazer um pequeno apontamento prático, pedir aos meus cantores para cantarem uma peça, onde, para que o resto do público possa perceber mais ou menos como é que estas coisas funcionam. Então eu vou pedir aos meus cantores para cantarem o O Magnum Mysterium, de Dom Pedro de Cristo. O texto é O Magnum Mysterium, estamos em latim, claro, O Magnum Mysterium, ed admirabile sacramentum, quer dizer, quando chegar à altura de cantar, depois ponham-se em pé. O Magnum Mysterium, ed admirabile sacramentum, ou seja, que grande mistério e que admirável sacramento, od animalia viderunt, Domino Cristo, se não me engano. Olha, está aqui, peraí. Dominum natum e assentum in precepio. Ou seja, que grande mistério e que admirável sacramento que os animais tenham visto o Senhor jacentem, jazente, deitado no presépio. O Senhor nascido deitado no presépio. E a seguir, o texto diz: Santa é a Virgem, beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare Dominum Christo. Santa é a Virgem, cujo ventre, cujas vísceras, meruerunt portare, tiveram o mérito de transportar o Senhor. E acabou. O Senhor Cristo, Dominum Christo. E acabou o texto. Bom, o compositor resolveu acrescentar uma parte de uma outra oração, que é Ave Maria. Toda a gente já ouviu Ave Maria de alguém, de algum compositor. O Dom Pedro de Cristo escreveu uma parte da Ave Maria para acrescentar aqui. Apenas a parte que diz Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Só isto. E depois voltou ao texto daqui, à parte que diz Santa é a Virgem, cujas vísceras tiveram o mérito de transportar o Senhor. Mas eles tinham várias maneiras de ilustrar o texto. Quando a gente tem um texto e tenta escrever música para ele, a primeira coisa que a gente pode fazer é escrever uma nota para cada sílaba. Isto é, por exemplo, Amém. Amém.
Amen. São duas notas para duas sílabas. Uma nota para cada uma. Chama-se isto escrita silábica. Outra coisa é dar várias notas a cada uma das sílabas. Por exemplo, Amen. E eu cantei várias notas na mesma sílaba. A isto chama-se um melisma. Melisma é o sistema composicional em que há várias notas para uma sílaba só. E isso passou a ser digamos que um emblema da música religiosa. Quando é melismático, é religioso. Quando não é religioso, enfim, ou quando não é tão importante religiosamente, então a coisa pode ser silábica. Mas quando é importante, religiosamente importante, ou quando é o que é mais importante dentro das coisas importantes, então o compositor fazia um melisma. Vamos ouvir, a gente vai cantar, e vamos ouvir como, por exemplo, na parte da Ave Maria, a certa altura, as senhoras dos sopranos, que são estas duas senhoras que estão aqui à frente, cantam Ave Maria, Maria. Estão a ver? Isto era uma maneira de tornar as coisas religiosas. Ora, nesta peça, na parte primeira, onde se canta Beata Virgo, cujos víscer a mero eram de portarem, a parte onde se canta Beata Virgo, não há melismas. É uma peça, é uma parte, perdão, sim, o da animal e a viderum, domino natum, e ascentem per se. Não. Peço desculpa. Beata Virgo. Beata Virgo. Na primeira parte, na primeira vez que se canta Beata Virgo, o ritmo é muito rápido, porque também ainda é normal, por assim dizer, que tudo quanto é religioso, sacro ou solene é lento. É lento. Tudo quanto é rápido é, digamos que é mais, é menos solene. Ora, na primeira parte do Beata Virgo, vão ouvir que o compositor pôs as várias vozes a cantar em momentos diferentes. Beata Virgo, Beata Virgo, Beata Virgo, Beata Virgo, é uma grande confusão. Isto não é nada religioso. Depois, mais tarde, e já depois da Ave Maria, da parte que diz Ave Maria, voltamos a ouvir Beata Virgo. Mas dessa vez, já tudo é muito mais lento. Tudo é muito mais solene. Porque ele pretendeu fazer jus, sublinhar a característica dupla da personagem Maria. Por um lado, uma mulher que dá à luz um filho, por outro lado, a Santa Mãe de Deus. Portanto, a primeira vez, Beata Virgo, é uma mulher que dá à luz um filho, Beata Virgo, Beata Virgo, Beata Virgo. A segunda vez, já não é só uma mulher, é também Beata Virgo. Ou seja, é solene, é a Mãe de Deus. Bom, vamos ouvir. Quero fazer o favor de se levantar, então, os cantores. E eu vou pedir às pessoas que não são os cantores que estão a cantar, que tentem seguir mais ou menos o texto.
já sabem como é. Om Magnum Mysterium, ed admirabile sacramento. É uma coisa que, quando a gente se admira, normalmente a gente diz: é uma melodia aguda e que vem descendo. É uma admiração, não é? Vão tentando encontrar esses paralelismos entre a palavra falada, normalmente, e agora a palavra cantada. Oh, oh, oh. Oh, oh, no, oh, posso ouvir o primeiro tom? Ouvem-se bem aqui. Ok, vamos ver como é que isto resulta. Às vezes há pessoas que me dizem que não gostam da música clássica porque não o percebem. A música clássica cantada, se a gente tiver um pouco de conhecimento do texto que é cantado, fica muito mais, digamos, muito mais compreensível a relação entre a música e o texto. Eu espero que tenha sido evidente para as pessoas que não são cantores aqui no grupo como é que o compositor trabalhou isto tudo de maneira a criar uma peça que me parece bastante bonita. Não sei se gostaram. Gostaram?
Mais ou menos, não é? Diz-me, filho. Vai dar atenção aos netos agora. Ah, pronto, os netos. Tem que ser. Está bem, então olha, dá-lhes um beijinho para mim. A peça que vamos cantar a seguir também é bastante ilustrativa deste tipo de preocupação que os cantores, que os compositores tiveram para ilustrar o texto. Agora, é um outro tipo de coisa. Não é uma peça religiosa em latim. É um madrigal italiano. Ora, um madrigal não é religioso. E o italiano, pronto, a gente percebe mais ou menos, não é? O texto diz: Il bianco e dolce cigno cantando more. Ou seja, o doce e branco cisne morre cantando. Ed io piangendo giungo al fim del viver mio. E eu, chorando, chego ao fim dos meus dias. Nesta altura, o compositor começa por fazer a primeira parte, Il bianco e dolce cigno, cantando amore, a 3 vozes só. Deixa de parte os baixos. Os baixos não cantam agora. Il bianco e dolce cigno, cantando amore. E depois todos. E io piangendo, e eu chorando, chego ao fim dos meus dias. Se ouvirem bem, se estiverem com atenção à construção harmónica, à construção das várias vozes em conjunto, sobre a palavra piangendo, aparece um som que parece que vem de outra peça qualquer, parece não fazer parte. E ele repete, o compositor repete, ed io piangendo giungo al fim del viver mio. Eu tomei a liberdade de interpretar que o compositor queria uma vez piano e outra vez mais forte. Porque ele escreveu 2 vezes a mesma coisa para não ser igual. Portanto, entra uma outra voz, depois de ser dito que o cisne morre cantando e eu morro chorando, ou melhor, depois de ser dito o cisne morre cantando, entra o resto do pessoal a dizer, e eu chorando chego ao fim dos meus dias. Eu chorando chego ao fim dos meus dias. Repetimos isso, por alguma razão há de ser. A seguir vem uma outra parte que diz: strana e diversa sorte. Estranha e diferente a sorte de um e do outro, não é? Do cisne e a minha. Strana e diversa sorte. Quem morre desconsolado, ed io moro beato. Ou seja, que o cisne morre desconsolado, ele não tem acesso aos sacramentos da Santa Madre Igreja, ed io moro beato. E eu moro santificado. É estranho e é diferente que ele morra chorando, cantando, perdão, e eu morro chorando. Quando, afinal de contas, eu é que devia estar a cantar e ele é que devia estar a chorar, porque ele desconsolado. Morte, che nel morire m'empie di gioia tutto e di desire. Morte que, ao acontecer, me enche de alegria e de desejos. Se eu tivesse que escrever uma melodia para me enche de alegria e desejo, eu escrevia qualquer coisa do tipo me empie di gioia tutto e di desire. Qualquer coisa deste tipo, não é? Me enche de alegria e de desejo. A melodia que vão ouvir, que é os sopranos que cantam, é m'empie di gioia tutto e di desire. M'empie di gioia tutto e di desire. Não é m'empie di gioia tutto e di desire. Não, é m'empie di gioia tutto. É ao contrário. É contraditório. Pois, e porquê que é contraditório? Porque aquilo que me enche de alegria e desejo é a morte. Já só por si uma ideia contraditória. E o compositor sublinha
essa parte contraditória desta maneira. Se nel morir altro dolor non sento, de mille morti il dì sarei contento. Se ao morrer eu não sentir outra dor, que não seja da própria morte, no dia das 1000 mortes, ou seja, no dia do juízo final, então estarei contente. Eu não vou dizer mais nada, vou só pedir-vos para pensarem, para tomarem atenção às estruturas que o compositor foi tentando arranjar para, primeiro, dizer que eu piangendo é chorando, chego ao fim dos meus dias. Depois, estranha diversa sorte. Se repararem bem, ele repete o mesmo motivo musical do princípio, mas alterado, estranho e diferente, mas é o mesmo. Strana diversa sorte quem morre sconsolato e io moro beato. E agora, morte, che nel morire m'empie di gioia tutte e felici. Devia ser morte, quer dizer, pronto, mas que me enche de alegria e desejo. E é contraditório, é triste, não é alegre, é triste. E depois não digo mais nada, ouçam, vamos cantar, hein? Morte, il bianco e dolcissima, il tenor, os baixos não cantam. Aproveitam só para ouvir. Conseguem-se ouvir a esta distância? Mais ou menos. Ok, façam o melhor que são capazes. Confio em vós. Vá.
Espero que tenham percebido mais ou menos o que é que a gente está a tratar aqui. Mas o colóquio era para ser a respeito da importância sociocultural do coro amador. Ora bem, isto foi apenas para vos dar uma ideia do que é que nós entendemos por coro amador. Um coro amador é um coro de pessoas que se dedica a este tipo de música, ou seja, música escrita especialmente, exclusivamente, para vozes humanas em estilo mais ou menos polifónico, com várias vozes ao mesmo tempo, e contextos que podem ser religiosos ou não. Agora, quando a gente fala em amador, coro amador, dá já uma ideia de que deve haver coros profissionais. Quer dizer, se há coros amadores, também há coros profissionais, com certeza. Pois, não há. Ou melhor, em Portugal não há. Praticamente não há. Se quiserem, com muito boa vontade, podem considerar o coro do Teatro de São Carlos como um coro profissional, o coro de Gulbenkian como um coro profissional e o coro da Casa da Música do Porto, creio que também como um coro profissional. Mas é preciso muito boa vontade para os considerar como profissionais. Eu prefiro considerá-los, a todos eles, como semi-profissionais. Primeiro, porque um profissional de uma determinada profissão é alguém que ganha a sua vida a fazer isso. Não há cantor de coro em Portugal que ganhe a sua vida só a cantar em coro. Eles têm que fazer outras coisas quaisquer, porque aquilo que eles ganham não chegam nem para metade das despesas diárias. Depois, qualquer profissional tende, ou espera, ter uma progressão na carreira. O coro amador não tem progressão. O coro amador é sempre coro amador. Ninguém passa desse nível. Não tem carreira, são sempre os cantores do coro. No coro de São Carlos, por exemplo, mas não é só cá em Portugal e não é só no São Carlos. Todos os coros de ópera são principalmente constituídos por pessoas que têm alguma formação coral, ou alguma formação vocal, ou alguma formação musical, e gostariam de ser cantores de ópera. E como não conseguem, vão para o coro. No fundo, o coro é sempre constituído por cantores de ópera frustrados. E então também normalmente, o coro não é de grande qualidade. Mas isto não é só cá em Portugal. Em toda a Europa, por onde eu andei, os coros de teatro de ópera, e na Holanda há um teatro de ópera em todas as cidades, assim do tamanho, sei lá, de Leiria, Caldas de Rainha, em todas as cidades médias ou minúsculas até na Holanda, há um coro de ópera, um coro residente, com há um teatro de ópera que tem uma orquestra residente, cantores solistas residentes, um coro residente e às vezes um corpo de balé também residente. Isto em todas as cidades médias. É cultura, é um país culto. Os países cultos têm isso. Cá em Portugal, É por isso. eu acho que os políticos... Há aqui alguém que seja político profissional? Não vai dizer qualquer coisa que não devia. Mas os políticos parece-me que ainda não perceberam, ou ainda não repararam, melhor, que os países mais ricos
são também simultaneamente os mais cultos. Mas a riqueza não dá cultura a ninguém. É a cultura que dá riqueza aos países. Mas parece que os nossos políticos ainda não perceberam, ainda não se aperceberam disso. Que se derem cultura ao povo, o país acaba por ficar mais rico por isso, não apenas rico culturalmente, mas financeiramente, porque isso é uma forma de desenvolver a economia. Mas eu não vou falar sobre isso, que eu não percebo nada disso. Mas temos Ministério da Cultura. Temos um Ministério dedicado à cultura. Não me digas. Ouvi dizer. Exatamente. Agora o que ele faz não faço a mínima ideia. Exatamente. Temos Mas o Ministério da Cultura. nós pagamos o salário às pessoas que trabalham lá. Pois, exatamente. Sim, nós pagamos. E também pagamos o salário das pessoas que trabalham no coro do São Carlos. Também. Pois, mas o salário que a gente paga para os É um bocadinho mais elevado. para os políticos é mais elevado do que outras Um bocadinho. coisas. Pouco, mas... Bom, mas não vale a pena agora estarmos a entrar por aí. Não vale a pena entrarmos por aí. Então eu vou deixar agora para ti, porque eu já estou farto de falar. Vou deixar para ti agora Sim, parte a tua parte. Diz o que é que tens a dizer sobre a saúde, a parte da social. saúde que o coro amador produz. Tens a palavra. Muito obrigado. Ora, desde já queria dizer boa tarde a todos os presentes. Queria começar a minha apresentação, o meu pequeno apontamento, também para agradecer o convite ao maestro Edgar Saramago e ao Francisco, meu colega. É um enorme gosto para mim poder estar aqui junto do Edgar e estar a ouvir estas coisas fantásticas. Sou apenas ainda um jovem, tenho 29 anos, tenho uma carreira ainda pela frente e estou a aprender a cada minuto que passa e para mim é sempre um gosto poder estar na presença de pessoas ilustres tão cultas do nosso panorama musical português, como é o mestre Edgar Saramago. Mais ou menos. Então, trago-vos aqui um pequeno apontamento de uma notícia da BBC, World Service. Como sabem, hoje em dia, nós os jovens temos aquelas coisas que chamam-se redes sociais. De vez em quando aparece lá coisas interessantes. Não é só para entreter, mas sim também para dar algum conhecimento. E então, o que vos trago aqui é um estudo que foi feito na Suécia, em que fala sobre o cantar em coro. Então, foi apurado a percentagem que 17% da população que canta em coros diz que essa experiência lhes beneficia a sua saúde, não só mental, como até mesmo física. E também no combate à solidão. Porque nós temos pessoas de várias faixas etárias nos coros. Eu estou a falar aqui mais de coros amadores. Porque, como o mestre falou e muito bem, os coros profissionais ou semi-profissionais são compostos por profissionais que vão lá, ou semi-profissionais que vão lá, exercer aquela função com o benefício do salário. Certo? Apesar de não conseguirem fazer a vida inteiramente só do canto, mas têm a sua remuneração. Quando nós falamos em coros amadores, falamos de pessoas que vão lá para fins recreativos, para fins amadores. E pagam. E muitas vezes pagam para pertencer a um coro e para ter essa experiência. E, de certa forma, essas pessoas, 17% dessas pessoas diz que o ajudou a ultrapassar a solidão. Porque nós temos muitas pessoas, não só idosas, mas também mais novas. As pessoas idosas já estão reformadas, claro. Tiveram o seu contributo para a sociedade e têm o seu merecido descanso. Mas esse descanso tem que ser ocupado com atividades. E nós temos aqui o coro quase como ATL, Ocupação de Tempos Livres. E é. E também temos pessoas que têm determinados trabalhos noutras áreas, até pessoas mais jovens, mas que a sua vida social, dadas as suas características de personalidade ou não, não têm tanto contacto social com pessoas fora do seu círculo de conhecimento, fora do seu trabalho ou fora da sua família. E então praticam canto coral. O que é que acontece?
No canto coral nós estamos inseridos num grupo. Somos quase como umas pequenas famílias que nos juntamos para um propósito de quê? De fazer música em conjunto. E isso é algo gratificante para cada elemento do grupo. E faz com que o contacto social entre os elementos do coro transmita também um certo bem-estar às pessoas que se calhar não têm tanto acesso ao contacto com outras pessoas. Por exemplo, eu posso ter um trabalho, vamos imaginar que sou engenheiro, que estou fechado num escritório das 9 às 5 da tarde, não contacto com ninguém, uma vida agitada, estressante, depois chego, final da tarde, vou ao ensaio do coro, onde estou relaxado, estou com o contacto com os meus colegas. E essa parte, depois também há explicações físicas no nosso corpo que acontecem quando nós estamos a cantar em coro. E aqui os cantores presentes podem também dar o seu contributo. Será muito bem-vindo. O que acontece no nosso corpo são libertadas certas hormonas. O maestro há bocado falou sobre os sentidos, o que processa é o nosso cérebro e também quem faz estas trocas, esta produção de hormonas é o nosso cérebro, quando estimulado de certa maneira. Então temos hormonas que são produzidas, chamadas as tais hormonas de bem-estar, que regulam as nossas emoções e os nossos estados anímicos, os nossos estados de humor. Como é o exemplo da serotonina, da dopamina e da ocitocina. São assim estes palavrões mais científicos, mas que, basicamente, o que é que acontece também com o canto em grupo, em conjunto? Temos um maestro que está à frente do grupo e que nos dá o quê? Um feedback. O que é? Uma resposta. Quando nós cantamos bem, ou quando nós estamos presentes, esforçados, às vezes não cantamos tão bem, mas somos dedicados e tentamos fazer o nosso melhor. E há o quê? O maestro dá uma gratificação. Às vezes. Quando o estado de humor permite também. Exato. Dá uma gratificação. Esse sentido de gratificação e de participação em algo maior, nos estarmos atentos ao maestro, termos que estar atentos também à partitura e também ouvir os nossos colegas. Já só por si é uma experiência em que nós não estamos concentrados só em nós, mas estamos também a ouvir o próximo. E há uma ligação entre os vários elementos. Nós estamos ligados aos nossos colegas que estão a cantar ao nosso lado. Nós estamos a ouvir que eles estão a cantar e estamos a inserir. Isso vai fazer com que nós nos sintamos bem em cantar bem em conjunto. Que horas é? Pode. E como eu estava a dizer, essa parte física do canto não faz mal, deixa estar. Essa parte física do canto, eu fiz uma descoberta que eu nunca tinha ouvido falar, que foi que quando nós cantamos, temos um nervo no nosso corpo, um nervo craniano chamado o nervo vago. Já alguém ouviu falar? Vagamente. Vagamente. Eu só tinha ouvido mesmo vagamente, não conhecia. Mas é um nervo craniano que liga 3 partes muito importantes do nosso corpo. Liga a parte cerebral, à parte do coração e à parte digestiva. O que é que acontece? Quando nós cantamos, utilizamos o nosso trato vocal, nossa boca, nossa língua, os pulmões para respirar e o nosso cérebro nós utilizamos em tudo, não é? Está tudo interligado. E o que acontece quando nós cantamos é que utilizamos a estimulação desse nervo. Quando nós estamos a cantar, pelo menos eu sinto muito isso, aquele arrepio que nos sobe aqui pelo pescoço e sentimos a vibração
da nossa caixa craniana é uma experiência fantástica. E é muito importante esse nervo para o canto, porque controla a parte da língua, da laringe, na laringe onde estão as nossas cordas vocais, que o mestre irá falar sobre isso em mais pormenor. Talvez não, já não temos tempo. Que é uma estrutura muscular membranosa que vibra. O que é a nossa voz? É a vibração produzida pelas cordas vocais, no seu sentido mais geral. E depois temos também a parte cardíaca, não é? Que a respiração vai fazer o quê? Com que com a respiração regular, a nossa frequência cardíaca estabiliza. Daí também, quando nós cantamos em coro, a coordenação da respiração vai fazer também com que a pessoa se sinta mais relaxada, porque normalmente a sua frequência cardíaca abranda um pouco. Às vezes pode subir um pouco derivado da música também. Mas há um sentimento de relaxamento. E depois temos a parte cerebral, que é onde será descodificar todas estas sensações. Mas o mais importante aqui na parte do canto coral amador é o desejo, porque vamos lá ver, o que é que leva uma pessoa a cantar num coro? Não é pelo dinheiro, não há um benefício monetário, mas sim um benefício para a sua saúde. E eu acho bastante importante, por exemplo, em pessoas, não vou dizer idosas, com mais experiência de vida, ocuparem os seus tempos livres com a prática coral. Porque vamos ver, é um instrumento baratíssimo, nós nascemos com ele, todos nós, exceto quem nasce com algum tipo de problema, conseguimos utilizar a nossa voz. Logo, é acessível a grande parte das pessoas. E para além disso, evita o isolamento e mantém o nosso cérebro ativo, que é essencial em fases de aposentadoria, não ficar estagnado. Porque tivemos uma vida de 40 e tal anos de trabalho, em que o nosso cérebro regularmente, todos os dias, exercitava bastante, não é? Se paramos de repente, estes nervos, estas zonas do cérebro deixam de ser estimuladas e depois aparecem doenças como Alzheimer, como Parkinson, pessoas com demência, e tudo isto ajuda a promover a saúde da população que tem tempos mais livres e necessita de os ocupar com algo que seja benéfico para a sua saúde e também que contribua para um bem geral, como é um coro. Eu acho que é isto que tinha para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Faço o adiantado da hora, não sei se aliás queres dizer mais alguma coisa? Pois, eu tinha só aqui uma pequena conclusão a tirar mais. Está bem, ok. Então, assim, eu escrevi porque, se eu começo a falar, com mais calma. Escrevi uma pequena conclusão sobre estas coisas que a gente teve aqui a dizer. E vou ler, se me dão licença. O coro amador necessita de se apresentar mais vezes e com mais força formal nos meios políticos nacionais e internacionais, divulgar mais e melhor a sua atividade, dar aos membros da sociedade consciência da importância cultural e cívica que representa, ganhar força pelo que contém de aprendizagens importantes para a saúde física e mental das populações, através da inclusão que pratica e fomenta, dar a conhecer mais e melhor a sua atividade através dos meios de informação e divulgação, não se deixar influenciar pelos desenvolvimentos comerciais de música ligeira ou de entretenimento, demonstrar o valor e a força social da palavra cantada contra a proliferação dos eventos de barulho tecnologicamente trabalhado para parecer artístico, onde mais importante do que a beleza do som é a massa de barulho indiferenciado, debitado por altifalantes de grandíssima potência, para provocar a alucinação coletiva de grandes massas de pessoas que aproveitam para se assumir como cidadãos desinteressados em tomarem em mãos
as rédeas da civilização, apenas para se manifestar ruidosamente e fazer de contas que estão felizes. Peço desculpa. Para se impor como força artística e social, o coro amador precisa de adquirir e cultivar a qualidade artística, promover a consciência crítica individual e coletiva, apresentar e representar a história e o progresso da sociedade. Só é possível caminhar para este desiderato e eventualmente alcançá-lo se promover com convicção e boa vontade a formação de profissionais de música especializados no trabalho de ensaio e apresentação em concerto de coros à capela, capazes de compor ou interpretar à vontade de quem compõe, eles próprios conscientes da solidariedade de que precisam e que só podem adquirir pelo exemplo. Eu utilizei aqui uma expressão que provavelmente nem todos terão compreendido. A capela. A capela significa o coro sozinho, sem instrumentos musicais. É um termo técnico musical, pronto. Os maestros só serão verdadeiramente artistas conscientes da importância da arte na evolução da sociedade se souberem ganhar o direito de se apresentar em público à frente de um microfone, à frente de um coro, sem microfone, nem altifalante, sem artefactos de qualquer espécie, que sirvam para amplificar ou de outro modo estragar o som das vozes humanas, harmoniosamente treinadas e envolvidas na arte de fazer sons, simultaneamente orais e musicais. Dirigir o coro apenas através do gesto, mexendo os braços para equilibrar as dinâmicas, fundir as vogais, aperfeiçoar a dicção conjunta para que a palavra se perceba, manter o andamento ou alterá-lo sempre que necessário em função dos desejos do compositor, gerir a fluência dos fraseados, tanto na obra, tanto na palavra como da própria música, aumentar ou diminuir a intensidade do som com inteligência e bom senso, seguindo as instruções que o compositor anotou na partitura, criar um ambiente sonoro que a música exige e inclui o silêncio, também ele parte integrante da arte do som. Estas reflexões levar-nos-iam muito longe na tentativa de explicar o inexplicável, o que é a força que a arte tem e que fez surgir civilizações, agregou multidões heterogéneas, formou e continua a formar homens e mulheres sensíveis, com a capacidade de se emocionar perante a beleza que os seus concidadãos criaram e continuam a criar para que a humanidade continue a ter algum conforto moral e não se afunde inexoravelmente na guerra e na destruição. Eu aqui, se me dão licença, gostaria de contar um pequeno episódio que se passou comigo na Holanda. Eu formei-me na Holanda, comecei a trabalhar na Holanda e logo ao princípio da minha atividade como maestro, tinha um coro feminino que nos anos 70 comemorou os 40 anos da sua existência. Na altura fez-se um concerto e a direção do coro falou um pouco sobre a história do coro. Eu não sei se alguém daqui já esteve na Holanda e viu que nas cidades de talha antiga ainda há nas janelas espelhos retrovisores. Da parte de fora das janelas há espelhos retrovisores. Foi uma tradição que ficou da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha entrou na Holanda, imediatamente proibiu os ajuntamentos, o opressor proibiu os ajuntamentos, e as pessoas escondiam muitas vezes os judeus em casa. Então punham da parte de fora das janelas 2 espelhos retrovisores para poderem, da parte de dentro da casa, saber quando é que uma patrulha ou outra alemã entrava na rua. Porque as pessoas tinham os judeus escondidos muitas vezes em casa, como sabem. Os alemães disparavam primeiro e perguntavam depois. De maneira que disparavam contra aqueles espelhos. E os holandeses voltavam a pôr lá novos espelhos, e os alemães voltavam a disparar, e os holandeses punham lá outra vez os espelhos. Esse coro foi confrontado com a proibição de ajuntamentos.
um coro de raparigas novas, resolveu continuar a trabalhar, com o risco da própria vida, continuar a trabalhar, e então faziam um ensaio por semana, em casas diferentes sempre, em casas de... A gente espera. Eu já tive um telemóvel desses de eu falo. E então, onde é que eu ia? E nos ensaios? E então, Nos ensaios do coro. o coro então ensaiava uma vez por semana, nunca no mesmo sítio, era sempre em casas diferentes, desta e daquela e da outra, e cada uma levava, nunca entravam todas ao mesmo tempo, entrava uma de cada vez na casa, levava cada uma um pau para pôr na fogueira, para se aquecerem, e depois uma das cantoras, como já disse, era um coro feminino, uma das cantoras ficava sentada à janela a olhar para os espelhos, para ver se aparecia alguma patrulha alemã para acabarem com o ensaio imediatamente, não é? Porque estavam a correr risco de vida. Num desses dias, um alemão disparou e acertou na senhora, matou-a. Eu estou a dizer isto, estou-me a arrepiar. E apesar disso, o coro continuou. O coro não morreu. O coro talvez tenha ganho mais força ainda. O coro, naquela altura, contou esta história e eu lembro-me de ter pensado, meu Deus, que força é esta que leva 30 ou 20 ou 30 ou 40 raparigas novas a correr risco de própria vida para cantar. E uma delas, ainda por cima, morreu, foi assassinada e as outras continuaram. Lembro-me de ter pensado, que força é esta, meu Deus? E ainda hoje penso, que força será? E então, era só isso que eu queria dizer. Só para terminar, este é também o papel do coro amador na sociedade contemporânea, proporcionar a fruição da arte dos sons e da palavra dita e cantada, em suma, cantar sempre mais e melhor. E para terminar, se me dão licença, posso terminar? Se me dão licença, vou pedir aos meus cantores para cantarmos uma peça para finalizar, que eu acho que não é necessário explicar coisa nenhuma da intenção do compositor perante um poema de José Gomes Ferreira. Querem fazer o favor de se levantar, vamos cantar o Acordai. Acordai.